Olá a todos, bem-vindos ao Medicina Integral em sua essência, canal que eu criei para explicar assuntos um pouco complicados de forma didática. E para o primeiro vídeo de hoje, iremos falar sobre a fisiologia da memória. Afinal, como adquirimos memórias, como as consolidamos e como as esquecemos. Três assuntos estes que serão abordados no vídeo a seguir. Então, para começar, nós devemos compreender que a base de como você adquire uma memória depende dos Long-Term Potentials, potenciais de longa duração, ou simplesmente LTPs. Eles são vitais para que você consiga adquirir uma memória, até porque para consolidar uma memória e esquecer, você precisa primeiro ter uma memória. Então, agora a pergunta que eu faço é: aonde esses long-term potentials acontecem? Meus caros, devemos ir na anatomia. Como está bem explícito, ou melhor, bem didático aqui, vamos começando. Seguindo o pontinho vermelho, aqui esta região é denominada córtex entorrinal. Do córtex entorrinal, então, as vias perforantes vão até o bem explícito giro denteado. Do giro denteado, então, ele pega as fibras musgosas, aonde chega no corno de Hammond 3. E daqui ele percorre, então, os colaterais de Schaffer, para chegar, então, no corno de Hammond 1. Recapitulando, córtex entorrinal, giro denteado, corno de Hammond 3 e corno de Hammond 1. Mas aonde, meus caros, ocorrem os Long-Term Potentials, os LTPs, tão essenciais para que sua memória seja formulada? Eles ocorrem aqui, entre o corno de Hammond 3 e o corno de Hammond 1, ou seja, nos colaterais de Schaffer, em sua grande maioria. Então, mas o que é um Long-Term Potential? O que é um LTP? Eu poderia resumi-lo como um processo de fortalecimento de sinapses. Mas se eu simplesmente falar fortalecimento de sinapses e acabar o vídeo, eu não estaria explicando nada, eu estaria sendo bem vago. Então vamos para a fenda sináptica, meus caros. Na fenda sináptica, então, aqui está a anatomia do processo de fortalecer uma sinapse. Então, como vocês podem ver, o neurônio pré-sináptico está exalando, exocitando glutamato. Tal molécula se liga aos canais AMPA, canais ionotrópicos que permitem a entrada de sódio. A entrada de sódio aqui ocasiona uma despolarização. Sim, uma despolarização, que eu não vou explicar a definição porque você já deve saber, óbvio. Então, quando temos uma despolarização, meus caros, então há uma alteração conformacional nos canais NMDA. Mas antes, claro, vamos ver como está o canal NBA antes disso acontecer. Desculpe. Então, os canais NMDA, eles são canais também ionotrópicos que permitem a entrada de cálcio. Só que nas circunstâncias atuais isso não está acontecendo, porque tem um magnésio no meio do caminho. Como vocês podem ver, o cálcio não consegue passar, tadinho. Mas o que acontece? Quando ocorre essa despolarização aqui, então essa pedra de magnésio no meio do caminho do cálcio sai. Com a saída do magnésio, então, o cálcio entra. A entrada do cálcio, meus amigos, é extremamente importante porque é ela justamente que ativa os calmodulin Dependent Protein Kinase Type 2, ou KMK2, e também a da PKC, Protein Kinase Type C, ou PKC mesmo. A ativação dessas duas é muito importante porque elas vão atuar justamente no aumento da expressão de canais AMPA. Ou seja, se temos mais canais AMPA, vocês concordariam comigo que o neurônio pós-sináptico estaria mais sensível ao glutamato? Opa, se está mais sensível, a resposta gerada é mais rápida. E todo esse processo vai acontecer mais rapidamente. E justamente esta aceleração nesse processo que eu poderia definir como a aquisição de uma memória.
Muito bem, agora que já compreendemos a fisiologia de adquirir uma memória, a pergunta que eu vos faço: como você consegue consolidar uma memória? Eu posso resumir em uma simples palavra como síntese proteica. Mas eu quero explicar didaticamente, eu não quero dizer uma palavra e acabar o vídeo. Vamos então para a fisiologia da consolidação da memória. Então, aqui o que acontece é bem simples. Em um estado normal, o CREB2 ele se liga no CREB e está tudo ali acontecendo. Quando temos, então, vocês lembram aquela despolarização? O que ela acontece é que basicamente ela faz uma, ela se for forte o suficiente, ou seja, tem que ser uma despolarização muito forte, ela induz que o CRAB2 se retire daqui totalmente e entre o CRAB1. Ok, o CRAB2 agora fora, vamos esquecer ele. O CRAB1 ele está em um estado inativo. Ele precisa ser fosforilado pela pKa. Quando a pKa fosforila, esse fosforilo está muito grande. Quando ele fosforila aqui, que é adicionar um grupamento fosfato, então ele inicia o processo de transcrição. Ou seja, vamos ter transcrição. Se temos transcrição, meus amigos, meus caros, nós temos a síntese de novas proteínas. Se temos a síntese de novas proteínas, neste caso, são proteínas com uma função específica, proteínas que vão justamente fortalecer ainda mais a sinapse. Fortalecendo ainda mais a sinapse, você vai lembrar daquilo mais facilmente. Se você lembra mais facilmente, meus caros, temos a consolidação da memória. Mas agora que nós temos o conhecimento de como você adquire uma memória e a consolida, devemos ir também para outra parte importante da vida. Até porque, como alguém sábio em sabedoria já disse, esquecer faz parte do processo de viver. Então, como você esquece? Em contrapartida ao conceito de long-term potentials, temos o conceito de long-term depressions, depressões de longa duração. LTDs. Esses, meus caros, são o que permitem o processo de esquecimento. Então, como você esquece? Meus caros, para se esquecer, devemos voltar então à fisiologia da sinapse, só que com enfoque no neurônio pós-sináptico. Então, como eu disse, como vimos anteriormente, a despolarização é o que permite todo o processo de adquirir uma memória. Mas, então, e se a ativação dos canais AMPA pelo glutamato não for tão potente assim? E se ela não for ocasionar uma despolarização tão forte? Ocasionar uma despolarização mais fraquinha, mais meh? Para quem não sabe, o bloqueio ocasionado pelo magnésio não é apenas ativo e inativo. Não é uma coisa aberta, fechada. Ele é que nem uma porta. Ele pode estar tanto meio aberto como meio fechado. Ou seja, essa despolarização meio, né, que nós temos aqui, vai fazer com que o magnésio abra apenas metade do caminho. Ele não vai abrir tudo, só uma parte. Com isso, a quantidade de cálcio que entra é reduzida. Vamos dizer em 25%. Menos 25% do que entraria se fosse no processo de adquirir uma memória. Com uma entrada reduzida do cálcio, o que nós temos não vai ser a ativação da calmodulin Dependent Protein Kinase Type 2, da KMK2, nem da PKC, essenciais para a expressão de mais canais AMPA. Muito pelo contrário, vai ser na síntese de proteínas, ativação de proteínas fosfatases. Para quem sabe, uma proteína fosfatase, ela faz o inverso da fosforilação. Ela rouba seu grupo fosfato e te inativa. No caso, ela vai fazer isso com os canais AMPA, ou seja, ela vai inativar os canais AMPA. Meus caros, como vocês já puderam ter uma boa ideia, se nós temos uma inativação dos canais AMPA,
temos o inverso de fortalecer uma sinapse. Aquela sinapse não vai ser tão rápida, ela vai ser mais lenta, ou seja, um processo gradual de esquecimento. É como se a sinapse estivesse se afrouxando, demorasse mais para processar, ou seja, você está começando a esquecer aquela informação. E meus caros, eu creio que tenha sido isso para a aula de hoje, para o nosso vídeo de estreia do Medicina Integral em sua essência. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like caso tenha algum comentário que vá me ajudar a melhorar. Façam, pois eu posso manter. Meu objetivo aqui é manter uma qualidade excepcional nos vídeos. E esse foi o primeiro vídeo. Espero que tenham gostado. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou uma boa madrugada para vocês.